Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Amados irmãos e irmãs, que bênção estar com vocês hoje para mais um momento de oração e reflexão. Hoje vamos tratar de algo muito profundo, a proteção de Deus contra todo ataque do mal. Sabemos que muitas vezes parece que estamos cercados por forças que querem nos destruir. Pessoas que nos invejam, amarrações, perigos espirituais, feitiçarias. Mas quero te dizer algo, o socorro do Senhor está à nossa disposição. Você já pensou como Deus nos livra nos momentos mais sombrios? Você acredita que mesmo em meio às tempestades espirituais, Deus pode te proteger, te livrar e fazer os teus piores inimigos caírem? Eu te convido a ficar até o final deste vídeo, porque hoje vamos fazer uma oração poderosa, baseada no Salmo 41. Vamos clamar por socorro, expulsar toda a obra do mal e declarar que o Senhor é o nosso libertador. Se você sente que tem algo te prendendo, se você sente que há forças contrárias agindo na sua vida, essa oração vai ser um divisor de águas. Fique comigo, porque Deus tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida hoje. O Salmo 41 começa com uma promessa incrível. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Aqui, Deus nos mostra que há bênçãos específicas reservadas para aqueles que têm compaixão, para aqueles que ajudam os necessitados. Quando pensamos em bem-aventurado, pensamos em alguém que é abençoado de uma forma especial, alguém que está em uma posição de favor diante de Deus. Mas o que significa considerar o pobre? É mais do que apenas dar ajuda financeira. Considerar o pobre significa ter um coração compassivo, estar atento às necessidades dos outros, ser uma pessoa que se preocupa com o próximo. E quando fazemos isso, a Bíblia nos garante que o Senhor nos livrará no dia do mal. Essa é uma promessa poderosa. Deus diz que, se tivermos um coração de compaixão, Ele estará conosco quando os dias difíceis chegarem. Isso é algo que precisamos valorizar. Em tempos em que muitos estão focados apenas em si mesmos, Deus nos chama a cuidar dos outros. E ao fazermos isso, Ele nos guarda e nos protege. Há muitas formas de o mal se manifestar em nossas vidas. Ataques espirituais, pessoas invejosas, situações difíceis que parecem sem solução. Mas a promessa de Deus é clara. Ele nos livrará no dia do mal. Isso significa que, quando o inimigo se levantar contra nós, Deus estará à frente da batalha. Quando forças espirituais malignas tentarem nos prender, Deus será o nosso libertador. E tudo isso começa com o coração voltado para os outros. Irmãos, há poder em sermos pessoas que se importam com o próximo. Deus nos abençoa quando abrimos nossas mãos para ajudar. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele livra a nossa vida de amarrações e feitiçarias, de todo perigo, quando temos um espírito de compaixão. Neste momento, vamos elevar uma oração de gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá de ajudar os outros. Vamos também pedir sabedoria e discernimento para que continuemos sendo luz na vida dos necessitados. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos por todas as oportunidades que Tu nos dá de sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Sabemos que ao ajudarmos o próximo, estamos sendo bem-aventurados diante de Ti. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a importância da compaixão. Queremos ser Teus instrumentos aqui na terra. Queremos ser aqueles que consideram o necessitado, que têm olhos para ver a dor e o sofrimento ao nosso redor. E ao fazermos isso, Senhor, nós nos colocamos sob a Tua promessa. Livra-nos no dia do mal, protege-nos de todo ataque do inimigo, quebra todas as amarras que tentam nos prender. A Ti confiamos nossas vidas, sabendo que ao ajudarmos os outros estamos sob a Tua proteção. A nossa compaixão pelos necessitados não apenas nos torna mais próximos de Deus, mas também nos fortalece espiritualmente. Quando ajudamos os outros, atraímos o favor e a proteção do Senhor. Isso não significa que não enfrentaremos lutas. Na verdade, muitos de nós já enfrentamos ataques diretos do inimigo, inveja, feitiçarias ou opressões espirituais. Mas a boa notícia é que Deus vê nossos atos de bondade e compaixão, e Ele nos promete que no dia do mal, Ele será o nosso refúgio. Irmãos, o socorro de Deus vem de maneiras que muitas vezes não esperamos. O mal pode estar ao nosso redor, mas o Senhor é o nosso escudo, nossa proteção. O inimigo pode tentar te parar, mas ele não pode resistir ao poder de Deus agindo em sua vida. E uma das formas de fortalecer essa proteção é através de um coração voltado para ajudar os necessitados. Seja no meio de uma batalha espiritual, seja em tempos de paz, continue mostrando compaixão.
Deus vê isso e Ele responde com livramento, com socorro, com libertação. Os versículos 1 e 2 diz: O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Irmãos e irmãs, o cuidado de Deus se manifesta de maneiras poderosas, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade, como na enfermidade. Quando olhamos para os versículos 2 e 3 do Salmo 41, vemos promessas maravilhosas do Senhor para aqueles que enfrentam momentos de doença, fraqueza e fragilidade. A palavra nos diz que o Senhor o guardará e o conservará em vida, e que mesmo no leito da enfermidade, Deus não apenas cuida, mas renova, fortalece e restaura. A doença pode ser uma das fases mais difíceis da vida. Seja ela física, mental ou espiritual, ela nos atinge profundamente, nos enfraquece e nos faz sentir vulneráveis. Mas Deus nos promete que nesses momentos de fraqueza, Ele estará presente, cuidando de nós e não permitindo que os inimigos se aproveitem da nossa condição. Aqui Deus não está apenas falando sobre a doença em si, mas também sobre os perigos que nos cercam quando estamos mais vulneráveis. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. O que isso significa? Isso quer dizer que quando você está deitado, sem forças, quando o seu corpo ou sua alma está cansada, Deus está ali te sustentando. Ele está ao lado da sua cama, te fortalecendo, te renovando. Muitas vezes na enfermidade, nos sentimos sozinhos, desamparados, como se ninguém pudesse entender a nossa dor. Mas a promessa de Deus é que Ele está contigo no leito da dor. Ele não apenas observa de longe, mas está presente, sustentando cada um de nós. O versículo vai além e nos diz que Deus renova a sua cama na doença. Isso simboliza o renovo de forças, o alívio da dor, o descanso que somente Deus pode proporcionar. Mesmo em momentos de enfermidade, o Senhor é capaz de trazer uma renovação, uma restauração que só Ele pode dar. Quando todos os recursos parecem ter se esgotado, quando os médicos não têm mais respostas, Deus entra com o seu poder, renovando o que parecia irreversível. Para quem está doente, a sensação de fragilidade pode ser esmagadora. Muitas vezes, no meio da enfermidade, nos sentimos desesperados, sem controle, inseguros. Mas precisamos nos lembrar de que o nosso Deus é o Deus que sustenta. Ele nos guarda e nos conserva em vida. Mesmo quando tudo parece incerto, a presença de Deus traz esperança e segurança. E para aqueles que estão cuidando de alguém enfermo, essa promessa também é reconfortante. Deus não só cuida do doente, mas também sustenta o coração daqueles que estão ao redor, daqueles que estão passando noites sem dormir, que estão clamando por cura e por um milagre. Deus é o sustentador de todos os que confiam nele. Deus não abandona seus filhos, especialmente nos momentos em que nos sentimos mais fracos. Muitas vezes é justamente na fraqueza que Ele se faz mais presente, renovando as nossas forças e mostrando que sua graça é suficiente para nos sustentar. Lembremos do que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos enfraquecidos, seja física ou espiritualmente, podemos confiar que o poder de Deus se manifesta com ainda mais força em nossas vidas. Se você está enfrentando uma enfermidade hoje, quero te lembrar que Deus está contigo. Ele está no teu leito, Ele está renovando as tuas forças, Ele está ao teu lado. Não importa o quão longa seja a batalha, a promessa de Deus é que Ele será o teu sustento. Pai amado, Tu és o Deus que cura, que renova e que sustenta. Sabemos que em Ti encontramos força e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor nos guarda e nos conserva em vida, e que mesmo nos momentos de doença, Tu estás ao nosso lado, renovando as nossas forças. Senhor, clamamos agora por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades. Seja uma doença no corpo, uma batalha mental ou uma enfermidade espiritual, nós Te pedimos, Pai, que a Tua mão de cura esteja sobre eles agora. Renova as forças daqueles que estão fracos, traz restauração para aqueles que estão no leito da dor e sustenta cada um deles, Senhor, com o Teu poder. Pai, também oramos por aqueles que estão cuidando dos enfermos. Que o Senhor lhes dê sabedoria, paciência e fé para continuar confiando no Teu agir. Que em meio à fragilidade possamos sentir a Tua presença poderosa, renovando as nossas vidas e nos dando esperança. Nós confiamos na Tua promessa de que Tu não nos abandonarás, mas estarás ao nosso lado em todos os momentos.
A Ti entregamos cada vida, cada situação, crendo que o Senhor é o Deus da cura e do milagre. Meus queridos, o cuidado de Deus é algo real e presente em nossas vidas, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Quando a enfermidade tenta nos derrubar, precisamos nos agarrar à promessa de que Deus está conosco, sustentando-nos e renovando as nossas forças. Se você está passando por momentos de enfermidade ou conhece alguém que está, lembre-se de que Deus nunca te deixa. Ele renova a tua cama, Ele está ao teu lado no momento da dor, e Ele tem poder para curar e restaurar. O que devemos fazer é colocar toda a nossa confiança nele, sabendo que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, como diz o Salmo 121:2, versículo 4 diz: Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Neste versículo, Davi expressa algo profundo e essencial na vida de todo cristão: a confissão e o arrependimento diante de Deus. Quando ele clama, Senhor, tem misericórdia de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Davi está reconhecendo sua própria fragilidade e a necessidade de se humilhar diante de Deus. Ele entende que, para receber a cura verdadeira, seja ela física, emocional ou espiritual, precisa primeiro confessar suas falhas e buscar o perdão divino. Irmãos e irmãs, é importante compreendermos que a confissão e o arrependimento não são apenas um pedido de desculpas. Eles representam uma postura de coração, um reconhecimento genuíno de que somos pecadores e de que dependemos inteiramente da misericórdia de Deus para sermos restaurados. Assim como Davi, precisamos estar dispostos a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer as áreas onde falhamos e, com um coração contrito, pedir que Deus nos perdoe e restaure. A fragilidade humana é algo que todos nós experimentamos. Somos falhos, cometemos erros e muitas vezes nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas a boa notícia é que quando nos arrependemos sinceramente, Deus está pronto para nos perdoar. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1:9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi sabia que, antes de qualquer cura física, emocional ou espiritual, era necessário lidar com a raiz dos problemas. E muitas vezes essa raiz é o pecado não confessado. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também pode nos afetar emocionalmente e fisicamente. Quando estamos presos em culpa, vergonha ou remorso, nossa alma adoece, e isso pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Por isso, a confissão é o primeiro passo para a verdadeira cura. A Bíblia nos ensina que há uma conexão entre o estado da nossa alma e a nossa saúde física. Quando carregamos o peso do pecado, isso pode nos afetar profundamente, causando ansiedade, depressão e até enfermidades físicas. Por outro lado, quando buscamos a Deus em arrependimento, quando confessamos nossas falhas e recebemos o perdão, há uma libertação. Nossa alma encontra descanso, e esse alívio se reflete em nosso corpo e em nossas emoções. O salmista disse em Salmo 32, 3, 4: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse texto mostra que o peso do pecado não confessado traz consequências para todo o nosso ser, mas o alívio vem quando nos voltamos para Deus, confessamos e deixamos que Ele sare a nossa alma. Quando pedimos a Deus que sare a nossa alma, estamos buscando algo muito mais profundo do que uma cura momentânea. Estamos pedindo que Ele restaure tudo aquilo que o pecado destruiu, que Ele nos purifique e nos dê uma nova chance de viver de acordo com a sua vontade. Irmãos, quando confessamos nossos pecados, não precisamos ter medo do julgamento de Deus. Pelo contrário, devemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que Ele é um Pai amoroso e misericordioso, pronto para nos acolher e nos restaurar. Davi sabia que para ser completamente restaurado, ele precisava ser honesto com Deus. Ele não tentava esconder suas falhas, mas se lançava diante do Senhor em total dependência, clamando por misericórdia. E é exatamente isso que precisamos fazer. Quando você se coloca diante de Deus em arrependimento, você está dizendo: Senhor, reconheço minhas falhas. Sei que não posso vencer sozinho. Preciso do teu perdão, da tua cura, da tua restauração. E a resposta de Deus sempre será de amor, graça e redenção. Ele é o Deus que sara, que renova e que nos dá uma nova chance de viver plenamente. Se hoje você sente que há algo que precisa ser confessado,
Se há áreas da sua vida onde você sente que o pecado criou barreiras, não deixe de se achegar a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar e sarar todas as feridas que o pecado possa ter causado. Pai querido e misericordioso, nos achegamos a Ti neste momento com o coração contrito e humilde. Sabemos que somos falhos e que muitas vezes nos afastamos dos Teus caminhos. Mas hoje, Senhor, pedimos que tenhas misericórdia de nós, assim como Davi clamou. Perdoa os nossos pecados, Pai. Olha para as nossas fraquezas e sara a nossa alma. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado em muitas áreas e que precisamos do Teu perdão. Não queremos carregar mais o peso da culpa, da vergonha ou do remorso. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti, mas hoje escolhemos nos aproximar do Teu trono de graça, certos de que Tu és um Pai amoroso que nos acolhe e nos perdoa. Pai, pedimos que cures as áreas da nossa vida que foram afetadas pelo pecado. Restaura a nossa saúde emocional, espiritual e física. Que possamos sentir o alívio do Teu perdão e a cura que vem da Tua presença. Sara a nossa alma, Senhor, e nos renova. A Ti entregamos toda a nossa vida, confiando na Tua misericórdia e na Tua bondade. Queridos, o poder da confissão é transformador. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos diante de Deus, estamos abrindo a porta para a verdadeira restauração. O perdão de Deus não apenas remove a culpa, mas traz cura para a nossa alma, libertando-nos das amarras do pecado e nos permitindo viver em plenitude. Se hoje você sente que há algo em sua vida que precisa ser entregue a Deus, faça isso. Não há nada que o amor de Deus não possa perdoar. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar. A verdadeira cura começa no coração, e quando Deus sara a nossa alma, experimentamos uma liberdade e uma paz que nada mais pode nos dar. Versículos 5 e 6 diz: Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala mentiras. No seu coração amontou a maldade. Saindo para fora, é disso que fala. Davi, em seu lamento, expressa a dor profunda de ser alvo de perseguição e traição. Ele descreve uma situação em que seus inimigos não apenas desejam o seu mal, mas falam abertamente sobre sua morte e queda. Davi viveu momentos de intenso conflito e foi cercado por pessoas que tramavam contra ele, que aguardavam sua derrota e faziam planos para apagar seu nome da história. Essa perseguição ia além de uma simples oposição. Era uma ameaça direta à sua vida e à sua identidade. Infelizmente, muitos de nós já passamos por situações semelhantes. Talvez não sejam inimigos armados que tentam nos destruir fisicamente, mas sim pessoas ao nosso redor que desejam nosso mal, que falam mentiras a nosso respeito, que se fazem de amigos, mas no fundo, conspiram contra nós. A dor de ser traído ou perseguido por aqueles que deveriam estar ao nosso lado é profunda. E como Davi, muitas vezes nos sentimos impotentes diante dessas situações. A traição pode vir de pessoas próximas, amigos, colegas ou até familiares, e o peso emocional que isso traz pode ser devastador. Davi fala de pessoas que vêm até ele com mentiras, acumulando maldade em seus corações e depois espalhando essas mentiras para outras pessoas. Não há ferida mais dolorosa do que ser traído por alguém em quem confiamos, ou ser alvo de difamação por aqueles que deveriam nos proteger. Traição traz consigo um sentimento de vulnerabilidade, de estar exposto e indefeso. A perseguição, por sua vez, nos faz sentir cercados, como se não houvesse escapatória. Davi experimentou ambos, mas sua reação foi se voltar para Deus, buscando socorro e defesa divina. Assim também devemos agir. Entregar essas situações nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o único capaz de julgar com justiça e nos defender das ciladas dos nossos inimigos. Em momentos de traição e perseguição, nossa primeira reação pode ser de dor, raiva ou desejo de retribuir na mesma moeda. Mas é exatamente nesses momentos que devemos lembrar que Deus é o nosso juiz. Ele conhece o coração de cada um e é capaz de julgar com perfeição. Mesmo quando nos sentimos injustiçados, Ele sabe exatamente o que está acontecendo e promete nos vindicar no tempo certo. Davi não negava a dor que sentia ao ser perseguido e traído, mas ele não tentava resolver essas situações com suas próprias mãos. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, a melhor resposta era confiar em Deus. Ele entregava seus inimigos ao Senhor, sabendo que Deus cuidaria de sua justiça. Irmãos, muitas vezes nossos maiores inimigos não são aqueles que vemos fisicamente, mas as forças espirituais por trás da traição, inveja e difamação.
O inimigo espiritual usa pessoas para nos derrubar, para nos causar dor e nos afastar do propósito de Deus. Mas assim como Davi, devemos confiar que Deus nos livrará, que Ele defenderá o nosso nome e nos protegerá daqueles que desejam o nosso mal. Quando estamos cercados por pessoas que falam mal de nós, que espalham mentiras, precisamos ter a certeza de que Deus vê todas as coisas. Ele conhece a verdade e é Ele quem nos defende. Pode ser que não vejamos a justiça acontecer imediatamente, mas no tempo certo, o Senhor nos vindicará. Diante da perseguição e traição, muitas vezes nos sentimos fracos, emocionalmente esgotados, e isso é compreensível. Somos humanos, e essas situações tocam o nosso coração profundamente. A dor emocional pode ser tão intensa quanto qualquer dor física, e é por isso que precisamos buscar em Deus a força para suportar. Ele nos dá o poder de perdoar, de não revidar e de continuar confiando que, por mais que as pessoas se levantem contra nós, Ele é o nosso refúgio. Davi não foi poupado dessas experiências, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Ele sabia que o Senhor era o seu defensor e que, no final, o mal não prevaleceria. Da mesma forma, se você está sendo perseguido ou traído hoje, coloque sua confiança em Deus. Ele é o teu escudo. E nenhum plano do inimigo pode prosperar contra você quando o Senhor está ao seu lado. Senhor Deus, Pai justo e fiel, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que muitas vezes enfrentamos perseguições e traições que nos ferem profundamente. Assim como Davi, clamamos por Tua proteção, pedindo que o Senhor nos defenda daqueles que falam mal de nós e que tramam contra nossas vidas. Traição traz consigo um sentimento de vulnerabilidade, de estar exposto e indefeso. A perseguição, por sua vez, nos faz sentir cercados, como se não houvesse escapatória. Davi experimentou ambos, mas sua reação foi se voltar para Deus, buscando socorro e defesa divina. Assim também devemos agir, entregar essas situações nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o único capaz de julgar com justiça e nos defender das ciladas dos nossos inimigos. Em momentos de traição e perseguição, nossa primeira reação pode ser de dor, raiva ou desejo de retribuir na mesma moeda. Mas é exatamente nesses momentos que devemos lembrar que Deus é o nosso juiz. Ele conhece o coração de cada um e é capaz de julgar com perfeição. Mesmo quando nos sentimos injustiçados, Ele sabe exatamente o que está acontecendo e promete nos vindicar no tempo certo. Davi não negava a dor que sentia ao ser perseguido e traído, mas ele não tentava resolver essas situações com suas próprias mãos. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, a melhor resposta era confiar em Deus. Ele entregava seus inimigos ao Senhor, sabendo que Deus cuidaria de sua justiça. Irmãos, muitas vezes nossos maiores inimigos não são aqueles que vemos fisicamente, mas as forças espirituais por trás da traição, inveja e difamação. O inimigo espiritual usa pessoas para nos derrubar, para nos causar dor e nos afastar do propósito de Deus. Mas assim como Davi, devemos confiar que Deus nos livrará, que Ele defenderá o nosso nome e nos protegerá daqueles que desejam o nosso mal. Quando estamos cercados por pessoas que falam mal de nós, que espalham mentiras, precisamos ter a certeza de que Deus vê todas as coisas. Ele conhece a verdade e é Ele quem nos defende. Pode ser que não vejamos a justiça acontecer imediatamente, mas no tempo certo, o Senhor nos vindicará. Diante da perseguição e traição, muitas vezes nos sentimos fracos, emocionalmente esgotados, e isso é compreensível. Somos humanos, e essas situações tocam o nosso coração profundamente. A dor emocional pode ser tão intensa quanto qualquer dor física, e é por isso que precisamos buscar em Deus a força para suportar. Ele nos dá o poder de perdoar, de não revidar e de continuar confiando que, por mais que as pessoas se levantem contra nós, Ele é o nosso refúgio. Davi não foi poupado dessas experiências, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Ele sabia que o Senhor era o seu defensor e que, no final, o mal não prevaleceria. Da mesma forma, se você está sendo perseguido ou traído hoje, coloque sua confiança em Deus. Ele é o teu escudo, e nenhum plano do inimigo pode prosperar contra você quando o Senhor está ao seu lado. Senhor Deus, Pai justo e fiel, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que muitas vezes enfrentamos perseguições e traições que nos ferem profundamente. Assim como Davi, clamamos por Tua proteção, pedindo que o Senhor nos defenda daqueles que falam mal de nós e que tramam contra nossas vidas. Davi experimentou o peso emocional e espiritual de palavras negativas sendo lançadas contra ele.
Palavras como "não se levantará mais" são sentenças que tentam decretar nossa derrota antes mesmo que a batalha termine. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, o inimigo aproveita para semear desânimo através de pessoas ao nosso redor, fazendo-nos acreditar que a nossa situação é irreversível, que não há mais chance de restauração ou cura. Palavras maliciosas têm um impacto devastador se permitirmos que elas penetrem em nossos corações. Elas podem gerar insegurança, medo e uma sensação de incapacidade. Davi sabia que seus inimigos desejavam seu fim e espalhavam boatos para enfraquecê-lo. Mas ele também sabia que as palavras dos homens não podem se comparar ao poder das palavras de Deus. O inimigo, desde o princípio, usa palavras para tentar nos desviar da verdade. Ele lançou dúvidas no jardim do Éden quando questionou as palavras de Deus para Eva, e continua fazendo isso hoje. Ele usa murmurações, fofocas e palavras de maldição para tentar nos derrubar, nos fazendo acreditar que estamos derrotados antes do tempo. Mas precisamos lembrar que o nosso Deus é fiel e que suas promessas prevalecem sobre qualquer palavra de maldição. Enquanto as palavras dos nossos inimigos tentam nos colocar para baixo, a palavra de Deus nos eleva. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Precisamos então escolher ouvir as palavras de vida que vêm do Senhor, que nos dão esperança, nos fortalecem e nos lembram que somos mais que vencedores em Cristo. Deus nos chama a falar palavras de fé, de encorajamento, de vitória. Quando os inimigos de Davi diziam que ele não se levantaria mais, Deus já havia declarado sobre ele que ele era seu servo escolhido, que venceria as batalhas e que o nome de Davi seria lembrado para sempre. Da mesma forma, as palavras maliciosas que as pessoas podem lançar sobre nós não definem o nosso futuro. O que define a nossa vida é a palavra de Deus. Quando o inimigo diz que você não vai conseguir, Deus diz que você é mais que vencedor. Quando os outros murmuram que sua situação é irreversível, Deus te lembra que Ele faz novas todas as coisas. Portanto, não permita que as palavras maliciosas tenham poder sobre a sua vida. Coloque sua confiança no que Deus diz sobre você. Diante de palavras negativas, a nossa primeira resposta deve ser a fé. Fé em Deus, fé nas suas promessas, fé de que mesmo quando tudo parece estar contra nós, o Senhor é capaz de virar a situação. Assim como Davi, precisamos aprender a levar as nossas queixas e as palavras maldosas dos outros diante de Deus. Ele vê tudo e Ele é o nosso juiz fiel. Se você está enfrentando uma situação em que palavras maliciosas estão sendo lançadas contra você, seja no seu trabalho, na sua família ou até mesmo em círculos de amigos, saiba que Deus é quem vai te defender. Não é sua responsabilidade lutar contra cada fofoca ou cada palavra de maldição. O Senhor é quem vai silenciar os seus inimigos, quem vai anular as palavras de derrota e quem vai fazer com que o seu plano para a sua vida prevaleça. As pessoas podem imaginar o mal, podem até desejar o nosso fracasso, mas se confiarmos em Deus e nas suas promessas, nada disso prevalecerá. Davi ouviu as vozes dos seus inimigos, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus acima de tudo. E assim também deve ser conosco. A nossa confiança não está no que os outros dizem, mas no que Deus nos promete. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes somos alvo de palavras maliciosas, fofocas e murmurações que tentam nos derrubar. Mas hoje, Pai, queremos entregar todas essas palavras nas Tuas mãos. Sabemos que as palavras dos homens não têm poder sobre nós, porque a Tua palavra é a única verdade que prevalece. Senhor, protege-nos das palavras maldosas que são ditas contra nós. Sabemos que o inimigo usa a boca de muitos para semear desânimo, dúvida e medo, mas hoje escolhemos confiar nas Tuas promessas. Sabemos que somos mais que vencedores, que o Senhor é quem nos levanta e nos faz andar em vitória. Dá-nos força, Pai, para não nos deixarmos abater por murmurações e fofocas. Ajuda-nos a ter ouvidos atentos somente à Tua voz e que possamos falar palavras de fé e encorajamento, não apenas sobre a nossa vida, mas também sobre a vida dos outros. Em nome de Jesus, nós pedimos que todas as palavras maliciosas lançadas contra nós sejam quebradas agora, que nenhum plano do inimigo prospere e que o Teu propósito em nossas vidas se cumpra para a Tua glória. Queridos, a batalha que enfrentamos não é apenas física, mas também espiritual. As palavras maliciosas lançadas contra nós são armas que o inimigo usa para tentar nos destruir por dentro, para minar nossa confiança e roubar nossa paz. Mas a palavra de Deus nos ensina que somos protegidos por Ele,
que Ele ouve o clamor do seu povo e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quando os outros dizem que não vamos nos levantar, Deus já decretou a nossa vitória. Quando os inimigos espalham mentiras, Deus é o nosso advogado, aquele que luta por nós. Portanto, escolha confiar no que Deus diz. As vozes maliciosas não podem prevalecer sobre a verdade eterna da palavra de Deus. No versículo 9 está escrito: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Poucas dores são tão profundas quanto a dor de uma traição, especialmente quando essa traição vem de alguém em quem confiávamos profundamente. No Salmo 41:9, Davi fala de uma decepção que muitos de nós já experimentamos em algum momento da vida. A traição de um amigo íntimo, alguém com quem ele partilhava momentos, em quem ele depositava sua confiança. Quando Davi diz: o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está expressando uma dor que vai além da traição comum. É uma dor emocional intensa, porque vem de alguém que estava dentro de sua vida, dentro de sua casa, compartilhando das mesmas refeições, das mesmas experiências. A traição de um amigo próximo ou de um familiar pode nos abalar profundamente. Quando esperamos apoio, recebemos ataques. Quando contamos com amor e lealdade, somos surpreendidos por mentiras, difamações e ações que nos machucam. Essa é uma das feridas mais difíceis de superar, pois atinge não só a nossa confiança nas pessoas, mas também pode abalar nossa autoestima e até nossa capacidade de confiar em outros. Traições raramente vêm de inimigos declarados, elas costumam vir de onde menos esperamos. Davi sentiu isso, e muitos de nós também já sentimos. Um amigo íntimo, um familiar, alguém com quem você tinha uma relação próxima, acaba revelando-se alguém que age contra você pelas costas. A dor da traição não está apenas no ato, mas na quebra de confiança, no sentimento de que alguém em quem você confiava escolheu te magoar. Quando Davi menciona que esse amigo comia do meu pão, ele está destacando o nível de proximidade que tinha com essa pessoa. A mesa, na cultura bíblica, é um lugar de intimidade e confiança. Compartilhar uma refeição era símbolo de uma aliança. Ao levantar o calcanhar contra Davi, o amigo traiu essa confiança, quebrando os laços que antes os uniam. Muitos de nós vivemos experiências de decepção como essa, onde alguém em quem confiamos profundamente acaba nos ferindo de forma inesperada. E essa dor é tão devastadora porque nos faz questionar a nossa própria capacidade de discernir as intenções das pessoas. Podemos acabar nos sentindo traídos, não só pela pessoa, mas também pela nossa própria vulnerabilidade. A dor emocional causada pela traição de alguém próximo pode ser comparada a uma ferida aberta no coração. Ela é profunda e muitas vezes leva tempo para cicatrizar. Quando um amigo íntimo nos trai, algo dentro de nós é quebrado, nossa capacidade de confiar e a sensação de segurança nas relações. Sentimos que fomos expostos e feridos por quem deveria nos proteger e apoiar. A traição é uma experiência universal, uma dor que tanto Davi quanto Jesus experimentaram. Jesus também foi traído por alguém muito próximo, Judas, que compartilhou da sua mesa, caminhou com ele e o entregou com um beijo. No entanto, mesmo na traição, Jesus escolheu a compaixão e o perdão. Ele sabia que Deus tinha um propósito maior e que a traição não seria o fim. Da mesma forma, precisamos entender que, por mais dolorosa que seja a traição, ela não define quem somos. Deus vê nossas feridas e é Ele quem nos cura. A traição pode tentar destruir nossa confiança nas pessoas, mas ela não pode abalar a nossa confiança em Deus, que nunca nos abandona e nunca nos trai. Deus é o nosso refúgio em tempos de decepção, e é Ele quem restaura nosso coração. Quando somos traídos por alguém próximo, a tentação é nos fechar para novas amizades, novas conexões, por medo de sermos feridos novamente. Mas em vez de nos endurecermos, Deus nos chama a entregar essa dor nas suas mãos. Ele é o amigo fiel que nunca nos trai, e é nele que podemos encontrar cura para a nossa alma. Precisamos aprender a confiar novamente, não nas pessoas, mas em Deus que guia nossos relacionamentos. Ele nos dá sabedoria para discernir quem está ao nosso lado de verdade e quem pode ser uma ameaça. Mas mais do que isso, Ele cura as feridas que as traições deixam em nosso coração. Ele nos ensina a perdoar, não porque a pessoa merece, mas porque o perdão nos liberta da amargura e do peso da traição. Assim como Davi, que entregou suas dores nas mãos de Deus, devemos confiar que Ele pode restaurar nossa confiança
e nos dar novos começos. Deus não nos deixa sozinhos em nossas feridas emocionais. Ele caminha conosco, cura as nossas feridas e nos capacita a seguir em frente, com fé e esperança. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti com o coração ferido, sabendo que Tu entendes a dor da traição, porque também foste traído por aqueles que estavam próximos. Hoje, Senhor, queremos Te entregar todas as feridas emocionais que carregamos por causa de traições e decepções que vivemos. Pai, sabemos que a dor de ser traído por alguém íntimo pode ser devastadora, mas confiamos que Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura. Pedimos que venhas agora, Senhor, com o Teu toque de cura sobre as nossas vidas. Restaura o nosso coração, tira toda a amargura, toda a mágoa e nos dá força para perdoar aqueles que nos traíram. Renova em nós, Senhor, a confiança em Ti. Sabemos que, por mais que as pessoas nos decepcionem, Tu nunca nos abandona. Tu és fiel, és o amigo que nunca nos deixa. Que possamos descansar na Tua presença e permitir que o Teu amor nos cure por completo. Dá-nos a sabedoria para seguir em frente, confiando em Ti para restaurar os nossos relacionamentos e nos dar paz. Queridos, a dor da traição é real e profunda, mas a cura está em Deus. Ele entende as nossas feridas e está sempre pronto a nos restaurar. Não permita que as decepções da vida te endureçam ou te afastem das pessoas. Leve essas dores até o Senhor, confie na sua cura e permita que Ele restaure a sua alma. Assim como Davi, podemos confiar que Deus nos vingará, mas Ele também nos capacita a perdoar e a seguir em frente, livres das amarras emocionais da traição. Deus nunca nos abandona, e Ele é fiel para renovar nossa confiança e nos guiar em novos caminhos. Está escrito no versículo 10, Porém Tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes pague. Davi, após expressar a profunda dor da traição e da perseguição, faz um pedido direto e audacioso a Deus. Ele clama para que o Senhor tenha piedade dele e o levante, para que ele possa retribuir aqueles que o traíram e atacaram. Este versículo reflete a luta interior que muitos de nós enfrentamos quando somos injustiçados. Há um desejo natural de ver justiça, de retribuir aqueles que nos fizeram mal. No entanto, Davi também nos ensina algo importante aqui. Ele não busca vingança com as próprias mãos, mas sim através de Deus. O pedido de Davi é para que Deus o levante e faça justiça por meio dele, mostrando que ele não confia em sua própria força para resolver as coisas, mas depende inteiramente do Senhor para que a verdadeira justiça seja feita. Isso nos lembra que, por mais que desejemos uma restituição imediata, a verdadeira justiça pertence a Deus, e Ele é quem sabe como, quando e de que forma devemos ser vindicados. O desejo por justiça, especialmente quando somos traídos ou injustiçados, é natural. Queremos que aqueles que nos feriram sintam as consequências de seus atos, e muitas vezes desejamos ver a retribuição com nossos próprios olhos. Davi, como um homem que foi muitas vezes traído e perseguido, conhecia bem esse sentimento. Ele queria ser restaurado e elevado para que pudesse lidar com seus inimigos. No entanto, a chave aqui está na forma como ele faz esse pedido. Ele não age por conta própria, mas pede que Deus tenha piedade dele e o levante. Quando nos encontramos em situações de injustiça, a nossa reação humana é muitas vezes imediata. Queremos agir, queremos respostas, queremos revidar. Mas a palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor, a esperar pela sua justiça, que é perfeita e feita no tempo certo. Em Romanos 12:19 somos lembrados: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso significa que, por mais que tenhamos o desejo de pagar aos nossos inimigos, devemos entregar essa batalha ao Senhor. Há uma diferença importante entre justiça divina e vingança. A justiça divina é perfeita, justa e completa, enquanto a vingança, por mais tentadora que seja, é alimentada por sentimentos humanos, muitas vezes distorcidos por dor e emoção. Davi reconhece sua necessidade de justiça, mas ele também reconhece que apenas Deus pode levantar aqueles que foram traídos e injustiçados da maneira correta. Confiar na justiça divina significa deixar de lado a amargura e o desejo de vingança pessoal. Significa descansar na certeza de que Deus vê tudo e que Ele não deixará os injustos impunes. Talvez a justiça de Deus não venha no tempo que esperamos, ou da forma que imaginamos, mas ela sempre virá. Deus não esquece as lágrimas dos seus filhos, nem ignora o clamor dos que foram feridos. Muitas vezes a maior prova de fé que podemos demonstrar é esperar no Senhor,
mesmo quando nosso coração clama por uma retribuição rápida. Sabemos que Ele é justo e que Sua justiça é perfeita, e por isso podemos confiar que Ele nos levantará no tempo certo. Quando Davi pede a Deus que o levante para pagar seus inimigos, ele está, na verdade, pedindo por restituição. Ele clama para que Deus o restaure, o eleve da sua condição de traição e dor, e lhe permita ser vindicado. Isso é algo que todos nós desejamos: ser restaurados, ver justiça ser feita e experimentar a vitória sobre aqueles que nos atacaram. Mas precisamos entender que a restauração que Deus traz vai além de apenas pagar aos nossos inimigos. A restituição de Deus é completa. Ele nos restaura em espírito, em força, em dignidade. Ele nos levanta das cinzas, não apenas para que sejamos vindicados, mas para que possamos viver em plenitude novamente, sem as amarras da amargura ou da dor. Deus promete que aqueles que confiam nele serão honrados, que ele trará justiça, e que os inimigos que se levantaram contra nós verão a obra de Deus em nossas vidas. No entanto, nossa maior vitória não está em ver a queda de nossos inimigos, mas em testemunhar a bondade de Deus nos levantando, restaurando e nos conduzindo para algo muito maior do que qualquer injustiça que tenhamos sofrido. Senhor Deus, Tu que és justo e misericordioso, nós nos colocamos diante de Ti hoje, reconhecendo a nossa dor e a nossa sede de justiça. Muitas vezes, Senhor, fomos traídos, injustiçados e perseguidos por aqueles que queriam o nosso mal, e isso nos feriu profundamente. Mas hoje, Pai, nós escolhemos entregar tudo nas Tuas mãos. Sabemos que a Tua justiça é perfeita e confiamos que Tu nos levantarás no tempo certo. Senhor, pedimos que tenhas piedade de nós e nos levantes. Restaura-as nas nossas vidas, renova as nossas forças e nos faz caminhar em vitória, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer contrário. Pedimos que a Tua justiça prevaleça contra aqueles que se levantaram contra nós, mas ao mesmo tempo pedimos que nos livres do sentimento de vingança. Não queremos carregar amargura ou desejo de retribuir o mal que recebemos. Queremos ser livres, Pai, para viver na Tua plenitude. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando a justiça parecer tardia. Que possamos descansar na certeza de que Tu és o nosso defensor e que a Tua restituição será completa. A Ti entregamos todas as nossas batalhas, confiando que o Senhor nos levantará para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Irmãos, esperar pela justiça de Deus requer fé e paciência. Às vezes, o desejo de ver a retribuição imediata nos consome, mas precisamos lembrar que Deus vê todas as coisas e que Ele não é indiferente às nossas lutas. A justiça dele é completa e a sua restituição é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Quando entregamos a nossa dor nas mãos de Deus, Ele nos levanta, nos restaura e traz justiça da maneira correta, no tempo certo. Nossa vitória não está em retribuir o mal que recebemos, mas em ver Deus agindo em nossas vidas, nos elevando e nos fortalecendo, independentemente do que os outros tenham feito. O versículos 11 e 13 diz: Nisto conheço eu que Tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, Tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da Tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade em eternidade. Davi conclui o Salmo 41 com uma poderosa declaração de fé e confiança. Ele sabe que Deus o favorece. Apesar das traições, das palavras maliciosas, das batalhas que enfrentou, Davi reconhece uma verdade inabalável: Deus não permitirá que seus inimigos triunfem sobre ele. Essa certeza nos mostra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, quando permanecemos sinceros diante de Deus, Ele nos sustenta e nos mantém firmes em Sua presença. Davi não fala aqui de uma vitória conquistada pela sua própria força, mas de um favor divino, uma graça que o coloca sob a proteção de Deus. Ele compreende que o favor de Deus se manifesta na certeza de que o inimigo não prevalecerá, porque Deus está ao seu lado. Essa é a confiança que precisamos ter em nossa caminhada cristã, de que em qualquer situação Deus nos favorece, nos guarda e nos sustenta. A fidelidade de Deus é imutável e Sua mão nos mantém firmes, mesmo quando as forças contrárias tentam nos derrubar. Davi começa o versículo 11 dizendo: Nisto conheço eu que Tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Esse é um reconhecimento profundo de que, apesar dos desafios, Deus está no controle. Davi sabe que, enquanto estiver sob o favor de Deus, nenhum inimigo poderá prevalecer. E esse favor não está condicionado à ausência de dificuldades, mas sim à presença constante de Deus em meio às batalhas.
Muitas vezes somos tentados a medir o favor de Deus pela ausência de problemas, mas o verdadeiro favor de Deus se revela quando, em meio às tempestades, percebemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco, sustentando-nos e garantindo que, no final, o inimigo não triunfará. Podemos enfrentar oposições, traições e até momentos de grande fraqueza, mas Deus nunca nos abandona. Ele é fiel para cumprir sua palavra e nos sustentar até o fim. Davi também diz: "Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade." O que isso significa? Significa que Deus honra aqueles que caminham de maneira íntegra diante dele, que buscam a verdade e a sinceridade em seu relacionamento com ele. Davi não era perfeito, ele cometia erros, mas ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele reconhecia suas falhas, buscava o arrependimento e vivia com o desejo de agradar ao Senhor. Assim como Davi, quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero, Ele nos sustenta. Deus não busca a perfeição, mas a sinceridade. Quando confessamos nossas fraquezas e confiamos nele para nos transformar, Ele nos mantém firmes, mesmo nas piores batalhas. A sinceridade diante de Deus nos abre portas para o seu favor, para o seu sustento e para a certeza de que estaremos sempre diante de sua face. Davi continua declarando que Deus o pôs diante da tua face para sempre. Essa é a posição que todos nós, como filhos de Deus, devemos almejar: estar constantemente na presença do Senhor. Não importa o que aconteça ao nosso redor, o maior tesouro que podemos ter é estar na presença de Deus. Saber que Ele nos vê, que Ele nos conhece e que Ele cuida de nós em todos os momentos. Estar diante da face de Deus significa viver sob o seu olhar de amor, proteção e graça. Quando caminhamos com Ele, temos a segurança de que nada nos tirará desse lugar de favor. As vozes maldosas, as traições, os inimigos que se levantam não têm poder diante da glória de Deus que nos envolve. Essa certeza nos dá uma confiança inabalável. Deus nos vê, nos sustenta e nos guarda para sempre. Sua fidelidade nos mantém em pé, e sua presença é o maior presente que podemos receber. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos ter a certeza de que estamos na face de Deus, no lugar mais seguro que existe. O Salmo 41 se encerra com uma poderosa doxologia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade em eternidade. Davi reconhece a grandeza e a soberania de Deus e faz uma declaração de louvor, agradecendo por sua fidelidade eterna. Da mesma forma, devemos sempre encerrar nossas orações e momentos de reflexão com um coração cheio de gratidão e adoração. Independentemente das dificuldades que enfrentamos, a fidelidade de Deus é inabalável. Ele nos levanta, nos restaura e nos protege dos nossos inimigos. Davi tinha a certeza de que Deus estava com ele, e essa é a mesma certeza que podemos ter. Deus está conosco, Ele nos favorece e Ele nunca nos abandona. Pai amado e fiel, nós te louvamos e te agradecemos por quem tu és. Bendito seja o teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és o Deus que nos sustenta, que nos guarda e que nos coloca diante da tua face para sempre. Hoje, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão pela tua fidelidade, pela tua proteção e pelo teu favor que está sobre nós. Sabemos, Pai, que os inimigos podem se levantar, que as batalhas podem ser difíceis, mas confiamos que o inimigo não triunfará sobre nós, porque tu estás conosco. Obrigado, Senhor, por nos sustentar em nossa sinceridade, por nos fortalecer quando estamos fracos e por nos levantar quando caímos. Tu és o nosso refúgio, a nossa força e a nossa esperança. Sabemos que a tua justiça virá no tempo certo e que a tua mão nos guiará por todos os dias da nossa vida. Por isso te louvamos, Senhor, e declaramos que a tua fidelidade dura para sempre. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas e que possamos continuar firmes na tua presença, sabendo que tu és o nosso Deus, o Deus de Israel, que reina de eternidade a eternidade. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, ao final desta oração, saímos com a certeza de que Deus é fiel e que Ele nos guarda em todos os momentos. Não importa o que enfrentamos, não importa quem se levante contra nós, o favor de Deus está sobre nossas vidas, e Ele não permitirá que os inimigos triunfem. Deus nos sustenta, nos restaura e nos coloca diante da sua face para sempre. Com essa confiança, seguimos em frente, louvando e agradecendo ao Senhor por sua fidelidade eterna. Que você continue caminhando com essa certeza. O Senhor está contigo, Ele te favorece e te guardará de eternidade a eternidade. Continue buscando a sua face, entregando suas dores, suas batalhas e suas aflições nas mãos dele.
Lembre-se de que Deus te vê, te ouve e está agindo, mesmo quando não podemos enxergar. Se esta oração tocou o seu coração e você acredita que ela pode abençoar mais pessoas, não deixe de compartilhar este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo orações que fortalecem a sua vida espiritual. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, guardando suas vidas e trazendo paz, alegria e vitória sobre toda adversidade. Lembre-se, Deus está contigo, Ele é o teu sustento e Ele nunca falha. Deus te abençoe e até o próximo momento de oração.